Olá, meu nome é Pedro e no vídeo de hoje irei ensinar como automatizar as atualizações do Power BI utilizando uma ferramenta da Microsoft que é o Power Automate, antigo Microsoft Flow, tá? Então, em alguns artigos que vocês forem eventualmente estudar sobre isso, vocês irão achar como Microsoft Flow e outrora como Power Automate, que é o novo título que a Microsoft deu para essa ferramenta que compõe também o Power Platform, que é um conjunto de soluções que se conectam muito bem, que é basicamente o Power BI, o Power Apps, o Power Automate e agora tem o Virtual Agents, tá? Ao longo dos vídeos, eu irei ensinar como integrar essas ferramentas. Então, vamos começar nos primeiros passos. Nós temos o Power BI e eu quero automatizar as rotinas de atualização dele. Como faremos isso? Primeiro, para você atualizar um conjunto de dados dentro do Power BI, há algumas maneiras. Fazendo isso manualmente, vindo aqui em conjunto de dados e pedindo para ele atualizar, através de gateway, o gateway local, onde você instala na sua máquina ou no servidor da empresa, configura e esse gateway ele vai capturar as informações e vai atualizar. Para isso você faz agendamentos. E a outra é uma atualização sem o gateway. Para isso você precisa ter esses dados na nuvem, que é isso que eu fiz. Eu criei um relatório aqui bem simples de venda, data, produto, quantidade e valor, sendo que o valor a gente nem vai usar, tá aqui apenas de forma ilustrativa. Então capturei esses dados no meu Power BI Desktop e criei esse relatório. Então é a quantidade de vendas por produtos. Temos 3 produtos: MacBook, AirPods e iPhone. Com isso, como esses dados estão na nuvem, então eu fiz a configuração aqui, cadastrei as minhas credenciais de dados, tá? Então a partir disso eu não dependo mais de gateway para atualizar. Ele faz essa atualização, como os dados e o Power BI Service está na nuvem, ele vai fazer essa atualização sem a necessidade de um gateway local. Entendido? Dito isso, nós temos aqui a informação. Porém, o Power BI, o Pro, ele tem uma limitação de 8 atualizações diárias. E, inclusive, se eu quisesse fazer atualizações agendadas, eu precisaria definir horários, dias e horários. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero que toda vez que uma pessoa for lá, altere o dado na planilha, seja 10 vezes ao dia, seja uma vez ao dia, a cada meia hora, a cada uma hora. Eu quero que alguma coisa, nesse caso o Power Automate, capture essa informação e dispare um comando para o meu Power BI vir aqui e simplesmente dar o comando para atualizar o conjunto de dados. E isso refletir aqui no meu painel de vendas. Para ficar também mais interessante, o que eu fiz? Eu criei um painel. Esse painel aqui, não sei se a maioria sabe como criar o painel. Você vem aqui fixar essa informação, fixar o visual e cria aqui, no caso eu já criei painel de vendas, então eu criei esse painel. Aqui tem uma vantagem em criar dessa forma, porque quando a gente está no relatório, o Power BI, você atualizando o conjunto de dados, para isso refletir, você precisa vir aqui e dar um F5, ou vir aqui e mandar atualizar. Ele vai atualizar as informações que está aqui. No painel isso não acontece, ele fica periodicamente buscando as informações, então vira um gráfico automático. Isso é muito bom para quem trabalha com vendas e quer controlar a meta ali a todo momento, tá? Então vou deixar 3 abas aqui, a parte do painel, para a gente ver o dado atualizando automaticamente aqui também. Aqui para a gente ver que o dado fica estático, mesmo com o conjunto de dados sendo atualizado. E aqui é onde a gente vai demonstrar o conjunto de dados quando chegar a solicitação. Então eu tenho a minha planilha
E aqui eu tenho o Power Automate. O que eu vou fazer? Eu vou criar um fluxo, tá? E aqui tem algumas opções. Eu vou aqui em criar fluxo automatizado, tá? Tem agendado, instantâneo, tem outros tipos que a gente pode explorar futuramente. Nesse contexto aqui de introdução, eu vou criar um fluxo automatizado. Vou dar um nome, então vou colocar integração Automate mais Power BI. Legal? E aqui a gente já começa definindo um gatilho, tá? O gatilho que eu vou puxar é esse daqui, ó, o OneDrive for Business, quando um arquivo é modificado somente propriedades. Esse daqui que eu vou selecionar, ok? Então assim, quando um arquivo ele for modificado, o Power Automate ele é uma trigger, então ele é um gatilho, ele vai ficar inspecionando aquele arquivo a todo momento. Quando aquele arquivo sofrer alguma alteração, ou aquela pasta, que é o que a gente vai definir aqui, ele fala, opa, houve uma modificação, vou executar as tarefas programadas. Então aqui o que eu vou fazer, só vou alternar aqui minha conta e vou definir em qual pasta eu quero que ele fique fazendo essa inspeção. Então aqui no caso, eu já deixei esse arquivo vendas salvo dentro dessa pasta, outros, ok? Então esse é o gatilho. Agora eu vou inserir a etapa. Então tem muitas etapas, o Power Automate é plausível explorar todas as etapas para conhecer, mas o que eu quero é aqui do Power BI. Por enquanto o Power BI tem duas ações aqui que a gente pode executar. Adicionar linhas a um conjunto de dados, isso daqui a gente também pode explorar futuramente, tá? E aqui atualizar um conjunto de dados, que é isso que eu quero. Então eu quero que o Power BI vá lá e atualize o conjunto de dados, que é esse conjunto de dados do vídeo 15, que é esse vídeo que eu estou gravando no momento. Então aqui eu defino o Workspace, ele está no My Workspace, e o conjunto de dados é o vídeo 15. Dito isso, eu vou mandar salvar. Salvando. Ok, vamos aguardar o término. Mas acredito que ele já esteja salvo. Ok, salvou. Retorno aqui. E aqui a gente pode verificar, né? Fica aqui os meus fluxos. Aí você tem os seus fluxos, você pode compartilhar, editar. E aqui tem o histórico de execução, né? Então aqui não tem execuções, eu vou deixar nessa parte aqui, que ele mostra quando foi criado e tal. E aqui, ó, histórico de execução dos últimos 28 dias. Então agora a gente vai fazer uma inserção nessa tabela e vai aguardar toda a mágica acontecer, ok? Então aqui, esse dado de data não me interessa muito. Eu vou colocar aqui, o iPhone são 3, eu vou colocar mais 10 iPhones e o valor aqui tanto faz, é apenas simbólico, né? Então, aqui agora temos 13 iPhones na contabilidade total, ok? Então, agora a gente vai verificar aqui no Power Automate quando ele vai receber, vai identificar esse gatilho. Claro que tem alguns delays, tá? Mas são delays mínimos, porque imagina que todas as ferramentas estão se comunicando e todas estão na nuvem. Então acaba entrando numa fila lá no servidor da Microsoft. Mas é super rápido. Dependendo do conjunto de dados, menos de 5 minutos já está atualizado. Então assim, eu vou deixar aqui, quando ele receber o gatilho, eu retorno. Então percebam que agora ele já recebeu, ele já identificou esse gatilho e disparou aqui a solicitação. Então ele iniciou há 17 segundos atrás, às 17h44, a gente criou às 17h39, ou seja, 5 minutos aí de delay do momento que a gente fez o input da informação na planilha. Duração super rápido, né? E agora a gente vai aguardar o Power BI receber essa informação. Então nós iremos retornar assim que o Power BI também receber essa solicitação, que chegará através do Power Automate.
Na verdade, ele foi tão rápido que não deu nem tempo de capturar aqui ele rodando, né, basicamente. Mas olha só, ele recebeu aqui às 17h44 e às 17h44 mesmo ele já atualizou o conjunto, porque é um conjunto super leve. Então ele atualizou basicamente que instantâneo, né? E qual que é a diferença agora que a gente tem do painel e do relatório? No painel, essa informação, você perceba que ainda está estático. O iPhone, a gente colocou mais 10 iPhones, então tinha que dar 13 iPhones. Essa informação só vai ser atualizada se eu vier aqui e clicar em atualizar. Aí, agora sim, iPhone 13 de quantidade. 13 unidades de iPhone foram vendidos. No painel, essa informação ela já foi atualizada automaticamente no momento que o conjunto de dados foi atualizado. Então, se você tem um painel de vendas ou qualquer outro tipo e queira receber essa informação online, então você tem que criar aqui um painelzinho, tá? E aqui a gente consegue verificar o histórico de atualização e você percebe credenciais, aqui ó, a última atualização tal, histórico de atualização. Então você vai ver aqui agendado sob demanda, né? E aqui ele agendado sob demanda. Então você sabe que o tipo aqui ele foi um tipo configurado, tá? Então vamos fazer uma nova inserção aqui só para demonstrar. Então AirPods a gente tem 4, 6. Eu vou colocar mais 4 aqui, fechar 10, ok? E o valor, como eu disse, tanto faz aqui, meramente ilustrativo. Agora, percebam, então o AirPods aqui ele tem que ficar 10 agora, tá? Vou até fechar esse daqui que eu quero que ele mostrando a atualização em tempo real. Então aqui eu nem vou esperar o Power Automate, eu vou vir aqui e vou disparar o comando. Então eu disparei o comando manual, ele já fez a atualização e olha só que legal. Deixa eu ver se ele atualizou aqui. Eu acho que não deu tempo de ele receber esse dado ainda. Por isso que demorou a atualizar. Aí, olha só, em tempo real, ele foi lá e já atualizou. Sem a gente precisar dar um F5, precisar eventualmente dar um comando de atualizar. Então isso daqui é bem legal, tá? Eventualmente ele vai sofrer uma nova atualização, porque assim que o Power Automate ele identificar aqui esse gatilho, ele vai mandar de novo essa atualização aqui pro Power BI. Mas isso é uma forma de automatizar, você não precisa ficar se preocupando, principalmente se esse dado está na nuvem, a pessoa está abastecendo essa planilha, esse banco de dados, seja lá o que for que estiver na nuvem, e o Power BI está recebendo. Se houver algum problema nesse intermédio, você vai receber um e-mail da Microsoft falando que houve uma falha. E aí você vai vir aqui na falha, vai identificar e vai corrigir. Beleza? Então, espero que tenham gostado desse vídeo, tenha sido útil. Isso é uma introdução ao Power Platform e a gente vai explorar outras ferramentas do Power Platform futuramente e também mais a fundo no Power Automate. Se você curtiu, deixe o joinha e na descrição tem vários links aí, tem grupo do Telegram, tem perfis em redes sociais e alguns arquivos para você explorar. No mais é isso. Tô indo nessa, falou!